Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Justiça em Foco, programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje vamos saber como funciona o Superior Tribunal Militar, o STM. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o presidente da Corte, ministro almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto. Vamos conhecer, como sempre, primeiramente, a trajetória profissional do ministro. Álvaro Luiz Pinto nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 1945. Militar de carreira, aos 16 anos ingressou no Colégio Naval. Formou-se na Escola Naval aos 22 e aos 23 já era segundo-tenente. Mais tarde, fez mestrado e doutorado em Ciências Navais. Entre 1985 e 1987, foi assessor de gabinete da Presidência da República e de 1998 a 1999, coordenou programas técnicos científicos na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em 2006, foi promovido a almirante de esquadra. Tomou posse no Superior Tribunal Militar em 17 de março de 2010 e, um ano depois, assumiu a presidência do tribunal. Almirante, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação, aceitar o nosso convite para vir aos estúdios da TV Justiça para falar a respeito do STM. E eu gostaria de começar perguntando, como sempre, a respeito do aspecto vocacional, porque tem sido uma situação curiosa no nosso programa que sempre, quando abordamos essa questão, percebemos que a vida ela vai traçando caminhos que muitas vezes não eram aqueles que estavam previstos inicialmente naquela fase de escolha da profissão. E a sua intenção inicialmente era trabalhar especificamente com engenharia naval, mas houve mudanças nesse rumo. Por quê? Do ex-engenheiro ao maquinista feliz, vamos dizer assim, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a TV Justiça dá à Justiça Militar da União, ao STM, de poder mostrar um pouquinho do que a Justiça Militar da União faz e executa. E, ao mesmo tempo, saudar os telespectadores nesse momento. Olha, essa história do futuro engenheiro que se tornou um feliz maquinista aconteceu em 1967, quando eu voltei da viagem de guarda-marinha, depois do curso da Escola Naval. À época, o país estava passando por um boom de construção naval muito grande e a maioria dos jovens estavam procurando a carreira de engenheiros navais. E eu, seguindo o modismo da época, resolvi fazer o curso de engenharia naval, comprei livros e fui me dedicar ao estudo. E para isso tive que ir para um navio que não andava. Quando cheguei no navio, fui encarregado, me deram as funções de encarregado de máquinas, e aquilo bateu na minha cabeça de uma maneira ao contrário. Eu fui para um navio que não andava e queria, de todas as maneiras, com pouco conhecimento que eu tinha da minha formação da Escola Naval, mas com conhecimentos de máquinas, que faz parte do currículo, né? Juntamos 2 ou 3 oficiais de máquinas nesse navio, um ano depois, e resolvemos colocar esse navio para andar. Foi o que foi mais gratificante nesse início de carreira. Essa escolha, para mim, foi fundamental nas minhas aspirações dentro da carreira da Marinha. Uma pergunta, almirante. O navio, então, ele acelerou a velocidade? Olha, com toda certeza, nós saímos do Rio de Janeiro, um belo dia de janeiro, fazendo uma operação que era costumada a Marinha fazer em Porto Rico. E esse navio conseguiu chegar a Porto Rico fazendo uma travessia bem longa. E me lembro que quando chegamos no porto, lá em Porto Rico, nós viramos cambalhota no cais, de satisfação por ver que a tarefa e o dever foi muito bem cumprido. Essa questão disciplinar, essa questão da hierarquia, ela é fundamental na formação do militar. Basilar. E isso também funciona do ponto de vista, especificamente da aplicação do direito, no caso, com as especificidades que existem no caso da Justiça Militar? Não, são diferentes. Eu acho que a hierarquia e disciplina tem que ser o mote de toda a justiça, de todas as organizações militares. Não adianta nós, às vezes, pensarmos, não, porque o comandante, que é, em última análise, aquele que vai julgar uma falta leve de um soldado, de um marinheiro, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a vocação de entender que aquilo ali é apenas um deslize. E ele tem que corrigir o rumo desse soldado, desse marinheiro. Então, é muito importante que o comandante, obviamente, o comandante adquire, é muito rico esse aprendizado para o comandante, para um militar que vai galgando os cargos e as funções na carreira. Porque, por exemplo, eu tive 5 comandos.
A primeira vez tinha, em 1976, um navio de patrulha de 26 militares. Ora, 26 militares é uma grande família. Então, as coisas aconteciam, porque nós éramos unidos, tínhamos as mesmas vontades, as mesmas necessidades de cumprir bem aquilo que estávamos fazendo. Eu acho que essa primeira experiência, e a vida sabe, né? Ela vai dando para cada oficial uns comandos pequenininhos, depois vão aumentando, e assim aconteceu comigo. Eu comecei com navio de patrulha, acabei com porta-aviões, com 1.800 pessoas a bordo, comecei com 25 militares, e depois fui comandante-chefe da esquadra com 13 mil. Então, esta vivência faz com que você saiba exatamente julgar uma contravenção disciplinar, uma infração disciplinar, que é prevista pelo nosso regulamento disciplinar da Marinha, que é completamente diferente do julgamento que se faz no STM. O STM ele é calcado no Código Penal Militar. Existe crime. Crime é diferente de um deslize. Um deslize é você faltar um dia, 2 dias, 3 dias seguidos. Você chama atenção a primeira vez, chama atenção a segunda vez. Aí você dá uma punição leve no marinheiro ou no soldado. Olha aí, você está fazendo isso, você vai ficar aqui trabalhando de um serviço extraordinário no fim de semana. Essa é a punição que você dá. Não é um crime. O soldado que comete um crime, ele fica com esse crime nas costas a vida inteira. Então, tem muito cuidado com de não comparar uma contravenção disciplinar, uma infração disciplinar de um crime que o marinheiro faça. Para o marinheiro fazer um crime é uma falta muito grave, mas pode acontecer, como acontece. Almirante, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Superior Tribunal Militar. Muita gente talvez não saiba, mas é o mais antigo tribunal superior do país. O Superior Tribunal Militar, STM, é a mais antiga Corte de Justiça do país, com jurisdição em todo o território nacional. Foi criado no dia 1º de abril de 1808, exatos 69 dias depois da chegada de Dom João VI e da Corte Portuguesa ao Brasil, e mais de um mês antes do estabelecimento da Casa da Suplicação do Brasil, a Suprema Corte. Chamava-se então Conselho Supremo Militar e de Justiça. Era composto pelos conselheiros de guerra do Exército, do Almirantado e 3 ministros togados. Reunia-se regularmente às segundas e sábados e extraordinariamente às quintas-feiras, se necessário. Dom João estabeleceu que o Conselho cuidaria apenas dos negócios militares para bem da disciplina do Exército e da Marinha. Com a proclamação da República, passou a se chamar Supremo Tribunal Militar. Foram mantidos todos os componentes do antigo Conselho, despojados dos seus antigos títulos. Durante o Império e início da fase republicana, o tribunal foi presidido pelos chefes de Estado, pelo regente Dom João VI, pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, e na República pelos presidentes Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Só em 18 de julho de 1893, a presidência da Corte passou a ser exercida por membros da própria Corte, eleitos por seus pares. A Constituição de 1946 consagrou o nome Superior Tribunal Militar. O STM é composto atualmente por 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. São 3 ministros oficiais generais da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica e 5 ministros civis. Almirante, existe um princípio, vamos falar um pouquinho até dessa composição, que, como já dissemos, existem especificidades em relação à justiça militar em relação a outros ramos da justiça. E, no caso, na própria composição, há um termo, uma terminologia que fala que é o chamado princípio do escabinato. O que é exatamente isso, Almirante? Bom, o escabinato é uma palavra que significa uma junção, vamos dizer assim, de conhecimentos. Então, nós temos aí 10 ministros militares que traz da sua experiência na caserna, na vida militar, somando-se aos togados, aos civis, que trazem o conhecimento jurídico para embasar as decisões. E o mais interessante, o que é rico a riqueza que traz as discussões dos julgamentos, dos relatórios de julgamentos dentro do tribunal, é que dá essa consistência, essa massa perfeita de coerência entre os raciocínios da caserna com o raciocínio jurídico, com a parte jurídica da coisa. Então, acho que a grande lição que se torna do escabinato é julgar com propriedade jurídica e com conhecimento,
que às vezes os togados não têm, da vida da caserna, que tem as suas especificidades. Como nós vimos na reportagem, a Justiça Militar ela foi, por muito tempo, presidida por chefes de Estado. Em algum momento pode-se dizer que havia uma confusão da Justiça Militar com o próprio Estado na história da vida brasileira? Não. Eu acho que não. Eu acho que, nesse caso particular, tudo que começou... Nós estamos falando aí de 1808. A família real se transferiu para o Brasil e trouxe a cultura, trouxe também a justiça, porque daqui o Dom João controlava o que estava acontecendo em Portugal. Então, a criação desse conselho foi exatamente para dar ao Império as condições de... Tanto é que ele, além de se dedicar às atividades de crimes na Marinha, vamos dizer, que já existia, e do Conselho de Guerra, do Almirantado, do Conselho de Guerra, ele ainda tratava do além-mar. O que é o além-mar? As coisas que aconteciam em Portugal. Então, eu não vejo nada de diferente, não há nenhuma ligação uma coisa com a outra, não. O Brasil, a Marinha Brasileira, ela é intimamente ligada à história longa de uma marinha de Portugal que praticamente dominou o mundo, na verdade, inclusive ligado ao próprio período colonial, ao período do descobrimento. E há um forte sentimento de tradição, inclusive dentro da própria força no Brasil. Mas ao longo do tempo, muitos aspectos eles se modificaram, inclusive particularmente com relação à disciplina. A Marinha de hoje, ela é diferente da Marinha de 50, 100, 150 anos? Olha, completamente diferente. Ela é diferente, eu tenho 50 anos na Marinha, fiz agora dia 17 de março. Ela é completamente diferente da Marinha que eu peguei no início. Hoje toda a comunicação, a informação leva a isso. Então hoje, com os meios de comunicação, com a tecnologia da informação, enfim, os jovens têm muito mais conhecimento do que nós tínhamos na nossa época. Então as coisas demoravam muito a chegar, o conhecimento público era muito mais difícil. Hoje não, hoje em dia a velocidade dessa nossa capacidade de conhecer aumentou tremendamente. Hoje a formação dos jovens é ampla, tem muito mais conhecimento do que se passa pelo mundo e isso traz uma tranquilidade. Porque antigamente o certo do errado estava muito distante por falta de informação. Hoje em dia, não. Hoje você toda hora está vendo as diferenças serem diminuídas com esse tipo de conhecimento. Isso também torna mais fácil aquele casamento que o ministro disse anteriormente entre a realidade da caserna e a aplicação... Mas não tenha dúvida. É um dos pontos cruciais dentro do tribunal, é diminuir esse gap, vamos dizer, se existe. Por isso que a importância da informação na formação do jovem de hoje. Ministro, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Justiça em Foco. Estamos conversando hoje com o ministro almirante de esquadra, Álvaro Luiz Pinto, presidente do Superior Tribunal Militar, com quem nós continuamos a conversar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, em Justiça em Foco.